Bom, galera, então estamos aqui mais uma vez para falar sobre estrutura de dados, funções e arquivos na nossa aula de Python, a nossa 8ª aula, né? Já passamos da metade do curso. Tenho certeza que se você chegou até aqui, você já está evoluindo muito na matéria, você vai mandar super bem nos simulados que a gente vai fazer depois que a gente concluir a matéria e eu tenho certeza absoluta que vai mandar muito, muito bem na prova, né? Então, vamos embora agora, vamos falar sobre estruturas de dados, funções e arquivos, né? Eu vou explicar para vocês como é que uma função é descrita. Você já viu algumas funções aí dentro do nosso curso, né? E a gente vai tentar agora descrever qual é a sintaxe para a construção de uma função. Vou mostrar como é que você acessa um arquivo. E aí eu vou mostrar só o comando de acesso de arquivo e quais são os tipos de parâmetros. Lembra que eu falei que em algum momento do curso a gente ia começar a fazer assim? A gente ia colocar a função e os parâmetros que ela recebe. A gente não ia detalhar muito como é que aquilo funciona por debaixo dos panos. E abrir arquivo é uma das coisas que você vai começar a ver isso. A gente vai mostrar como é que abre um arquivo, se abre só para leitura, se abre para escrita, se abre para append, para incluir novos tópicos. Então isso aí é uma questão importante que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente vai começar falando sobre estruturas de dados, né? E aí, para a gente começar a falar sobre estrutura de dados, eu trouxe aqui um quadro, né, para você entender quais são as estruturas de dados em Python, né? E como eu falei, alguns dados são chamados de primitivos, né, ou de estruturas de dados primitivos, que são os tipos básicos, né, que são exatamente esses 4 caras aqui. Então, aqui a gente tem os tipos básicos de Python, né? Então, quais são os tipos básicos? Float, que vai representar números reais e decimais, né? Ou seja, aqueles números que tem vírgula lá, né? E alguns que precisam de aproximação para serem representados. Os inteiros, né? Onde a gente tem os números que não precisam de casas decimais. As strings, que são elementos textuais, e os nossos queridos booleans, né? Onde a gente tem aqui o true, né? Lembrando que quando você representa o true, o T é maiúsculo, e o false, tá? Também aqui como representações primitivas aí, ou tipos primitivos de Python. A gente já falou sobre esses 4 caras, a gente falou também que era possível usar um cast, né, ou tentar converter um e outro. Por exemplo, se você quer converter um boolean, né, em uma string, você passa str true, isso aqui vai trazer para você true entre aspas duplas, né? Agora isso aqui é um texto, né? Então isso aqui é o que a gente chama de cast, tá? Você está fazendo um cast, você está transformando uma coisa em outra. Então dá para fazer de um tipo para outro, você pode tentar, tem tipos que não conseguem. Por exemplo, você não consegue dar por exemplo, tentar converter uma string em um integer. Ele vai dizer que não é possível fazer essa conversão, tá? E aí é o seguinte, né? Esses são os tipos ou as estruturas primitivas, né? Essas aqui, elas têm características bem específicas. Agora, a gente tem também as estruturas de dados não primitivas. E essas aqui a gente já falou bastante da list ou lista, né? A lista é justamente aquele conjunto de dados, né? Que a gente viu que eles são, eles podem ter diversos tipos, eles são mutáveis, a gente viu que eles estão ordenados, né? Ou seja, eles têm indexação, a gente viu várias características da lista. E agora a gente vai ver o que? A gente vai mostrar a diferença entre uma lista e uma tupla, entre uma tupla e um dicionário, e entre um dicionário e um conjunto, ou um set, né? Se você olhar para o que a gente já viu até agora no curso, você vai perceber o seguinte: o que é uma tupla, né? Você vai olhar lá, banco de dados relacional, né? Sistema mais rígido, aquele negócio. Então, a tupla, a grande característica da tupla, diferentemente da lista, né, que é mutável, a tupla ela é imutável. Então, essa é a grande característica aqui quando a gente compara uma tupla com uma lista. Aí o dicionário, aí você vai, dicionário, onde é que eu já vi alguma coisa parecida com o dicionário? O dicionário, ele vai implementar uma ideia que você já viu em algum lugar desse curso, que é a ideia de chave, valor. Onde é que você viu isso? JSON, né, galera? JSON, lembra lá do JSON que tem lá chave, valor, né? Então você tem um atributo e um valor associado, né? Você tem uma chave. Só que lá no JSON, né, a gente vai lembrar
que a chave aqui é um nome, né? E o nome é sempre entre aspas duplas, né? Tem essa questão lá no JSON, né? Aqui a gente vai ver que tem uma forma de notação diferente. E o conjunto é um tipo de lista, só que ele não é ordenado, né? Ele não tem uma rigidez tão grande em cima da ordem dos objetos. Então, esses aqui são os tipos conhecidos como built-ins. E aí tem uma curiosidade interessante que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, é como é que você representa cada um desses tipos, né? E aí você vai ter a lista, você já sabe que ela fica entre colchetes, né? E aí, depois dos colchetes, a gente vai ver que existem as chaves e os parênteses. E a gente vai ver que cada um desses outros tipos, eles vão usar outras representações dessas. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. E aí tem os tipos que são, ou primitivas, que são definidas pelo usuário. E aí a gente tem a pilha, a fila, a lista ligada e a árvore, né? De uma forma bem simples, tá, galera? Eu vou trocar nesse assunto e tentar explicar mais. Mas a pilha é aquela ideia de que você tem um elemento e todas as operações são sempre feitas no topo da pilha. Quais são as operações que você faz? Você coloca elementos no topo da pilha e retira elementos do topo da pilha. Então, a gente costuma dizer que a gente tem as operações de pop e push. Ou seja, é colocar e tirar elementos sempre do topo da pilha. A gente tem a fila. A fila tem aquela ideia de fila de banco, né? Então, você chega no banco, o que acontece se você não é idoso, né? Você entra na fila normal e a primeira ideia da fila é a seguinte, first in, first out, ou seja, o primeiro a chegar é sempre o primeiro a sair. Então, existe uma ordem cronológica para que a fila ande, né? Você sempre vai inserir novos elementos no final da fila e vai tirar sempre elementos do início da fila, né? A lista ligada é mais uma estrutura, né? Onde você tem um elemento com um ponteiro para o próximo, né? E aí a grande sacada aqui é a seguinte, né? Nessas outras estruturas, na pilha e na fila, você sempre que inserir alguma coisa ou retirava, você tinha que tirar da extremidade, né? No caso da pilha, você sempre insere e tira do topo. No caso da fila, você sempre insere no final e tira do início. Na lista ligada, não, né? Você pode abrir um espaço aqui, colocar um novo elemento e apontar para o próximo. Então, é uma lógica bem simples assim do que é a estrutura de dados, né? Você vai poder inserir ali no meio, então a lista ligada ela vai ter uma ideia mais de ordem, ela pode criar uma ordem mais bem estabelecida. E a árvore é o seguinte, né? A árvore pode ser vista mais ou menos como uma lista ligada, só que a lista ligada, cada elemento só pode ter um ponteiro para o seguinte. Já a árvore não, ela vai ter um nó raiz, um início, né? E ela pode ter ponteiro para mais de um elemento. E aí, geralmente, você tem um elemento raiz e esses ponteiros eles vão criando aí uma estrutura hierárquica que é muito boa para você fazer busca binária, para você achar mais rápido um objeto, porque toda vez que você... Lembra daquela história da árvore de decisão? Que toda vez que você parte para um lado ou para o outro, você diminuiu... as características que você precisa analisar. No caso de uma árvore com elementos, você reduz a metade o conjunto de dados que você precisa observar para continuar a análise, porque a outra metade, né, da árvore já foi, né? Você resolveu optar por um caminho distinto. Você vai dizer, professor, mas isso é chato, isso é difícil. Não, galera, isso é lindo. É porque a gente não vai conseguir aprofundar isso aqui, mas isso dá margem para um monte de coisa interessante, tá? Então, a gente tem aí os tipos definidos pelos usuários. Em Python, você constrói isso aqui. Lógico que vai ter bibliotecas aí que vão implementar isso para você. Você vai lá criar, por exemplo, uma stack, né, que seria uma pilha. Tem algumas bibliotecas que já implementam uma stack para você. Você faz simplesmente usar os métodos pop e push para inserir elementos em cima e tirar elementos de cima da pilha, tá? Então, beleza, né? Deu para entender mais ou menos, não é para você... professor, não entendi perfeitamente. É só para você ter uma ideia do conceito de cada um desses termos, tá? Não é nada assim uma aula de programação, uma aula de estrutura de dados que a gente vê na faculdade. É para você conhecer a diferença entre pilha, fila, lista e árvore. Só isso, tá? Agora vamos em frente, né? Agora vamos falar das tuplas, né? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem as listas, né, a gente usa colchetes, né? Nas tuplas, em vez de usar colchetes, a gente vai colocar os elementos entre
parênteses. E a grande característica das tuplas é que elas são imutáveis. Vou colocar aqui e vou grifar, tá, galera? Pra você não esquecer. Elas são imutáveis, ou seja, tudo que você aprendeu sobre listas acontece aqui nas tuplas, ou seja, elas são ordenadas, elas podem conter objetos arbitrários, podem ser indexados e fatiados e também podem ser aninhados. Ou seja, essas coisas que você aprendeu lá também valem para as tuplas, mas elas não podem ser modificadas, né, como a gente mostrou lá naquele exemplo, né? Então, no exemplo lá que eu dei para vocês de lista, né? Eu peguei um exemplo, por exemplo, lá do nome do João Magalhães, né? E atualizei na lista e deu certo, né? O João Magalhães foi, de fato, atualizado naquela lista que eu criei. Agora vamos para a tupla, vamos ver como é que funciona na tupla, né? O que dá para fazer com a tupla para a gente poder entender, de fato, esse conteúdo aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem uma tupla. Vou rodar aqui. Putz, mais uma vez a gente perdeu aqui a referência. Prometo que na próxima vez a gente vai ter a nossa estruturazinha de Python aqui prontinha, pra gente não ter que ficar passando essa vergonha, tá, pessoal? Isso aqui, e pior que eu tenho até aqui, acho que eu tenho o PyCharm nessa máquina, quer ver? Só não sei qual é a versão do Python que eu tenho aqui. Mas eu tenho o Python aqui 3.9. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Python aqui direto. Bom, então enquanto aqui já abriu, né? Aí também é mais fácil fazer por aqui agora. Então, vamos lá, né? Vamos abrir aqui. Apareceu. Então, beleza, né? Vamos lá agora para a nossa tupla, né? A nossa tupla está aqui já está criada, né? Vamos rodar ela aqui para a gente ver o que acontece, né? Então tá aqui, ó, uma tupla foi criada. E agora eu vou tentar trocar esse elemento aqui da tupla, o elemento da tupla, posição. Vamos pegar uma posição específica, vamos imprimir ele primeiro para ter certeza que a gente está fazendo certo, né? Então, o elemento 2 é o A, né? Então, vamos rodar aqui. Elemento 2 é o A. Agora vamos tentar alterar esse elemento 2, né? Como a gente fez com o João Magalhães. Vamos ver se dá certo aqui, que a gente está dizendo que a tupla é imutável, né? Então, vamos colocar aqui o João Magalhães mais uma vez, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Se ele vai entrar aqui. João Magalhães, né? Então, tá aqui. Vou fechar aspas. Vamos rodar de novo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Opa! Olha só. Tuplas são objetos que não suportam esse tipo de atribuição, tá? Então, não dá para fazer esse tipo de modificação nas tuplas. Quando a gente fala que elas são imutáveis, é porque você não consegue fazer esse tipo de associação aí do valor. Você não consegue mudar. Desculpa aí, João, mas dessa vez não deu, tá? Então, beleza, né? Elas são imutáveis, ou seja, elas não podem ser modificadas, tá bom? Então, tuplas todo mundo entendeu. Agora vamos para dicionário. O que eu falei que o dicionário é? O dicionário, os elementos da lista, eles são acessados por sua posição na lista, né? Por meio de indexação. Isso a gente sabe, né? Quando a gente tem uma lista, a gente tem que esses elementos são acessados por meio da sua posição. Os elementos no dicionário, eles podem ser acessados, porém, por meio de uma chave, que é um exemplo que a gente não tem lá na nossa lista, né? Então, os dicionários, eles são a implementação em Python de uma estrutura de dados, geralmente conhecida como array associativo, ou seja, um dicionário consiste de uma coleção de pares, né? Chave, valores, ou valores-chave, né? Na realidade, primeiro vem a chave, depois vem o valor, tá? E cada par chave-valor mapeia a chave para o seu valor associado. E aí, você pode definir um dicionário colocando uma lista separada por vírgula, né? De pares, chave-valor, onde você tem os pares entre chaves, né? E dois pontos separam a chave do seu valor. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender essa lógica, né? Então, aqui um exemplo de dicionário, onde a gente está falando do dicionário da MLB Team. Não sei se algum de vocês assiste aí a Liga de Beisebol Americana, né? A Liga de Beisebol Americana, você tem lá o Rockies, o Red Sox, Twins, o Bears e o Marines, né? Então, aqui tem o quê?
um dicionário onde você tem as cidades. As cidades aqui são as chaves. E do outro lado a gente tem os valores, que são os times. Né? Nesse caso aqui tem um exemplo aí de um jogador do Rockies. Não me pergunte quem é, eu não tenho hábito nenhum de assistir beisebol, tá? Só coloquei aí um exemplo para vocês saberem. E aí a gente pode, antes de passar para conjuntos, olhar lá no código se a gente tem algum exemplo interessante. Né? Então esse código aqui, ó, eu vou rodar ele, pedir para imprimir e aqui ele vai imprimir, ó, a lista. Olha só, a gente tem aqui as chaves, né? As chaves não, as chaves, né? As chaves, a gente tem os colchetes, vamos revisar isso aqui, né? Os colchetes são usados para lista, os parênteses são usados para tupla e as chaves são usadas para dicionários, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter um outro exemplo de um dicionário. Então aqui, ó, eu fiz uma homenagem hoje à minha amiga Caroline Monteiro, que mandou para mim a foto lá do gatinho dela, que eu chamei aqui de Bolota, tá? Me perdoe, eu não sabia o nome dele, mas a ideia aqui é a seguinte, ó, eu criei um objeto, né, pessoa, que é do tipo dicionário. Então, se você pegar aqui o tipo de pessoa, você vai ver que ele vai imprimir dicionário, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, print type pessoa, só para a gente ter certeza que é dicionário. Depois eu vou pegar o seguinte, eu vou criar, ó, pare chave valor. Como é que eu faço isso? Eu pego pessoa, primeiro nome, vou dizer que é Caroline. Pessoa, último nome, igual a Monteiro, idade 27 anos. E a Caroline, ela tem um conjunto de pets, que é um dicionário também. Ela tem um cachorro, que eu chamei de Mike, e um gato que chama Bolota. E aí, o que aconteceu com essa galera aqui, né? Se eu quero acessar o gato da Caroline, né? Então eu faço o quê? Eu pego pessoa, sei que pessoa está referenciando a Caroline, o pet dela, que é um elemento desse dicionário, ou seja, é uma chave, e essa chave ela tem um outro dicionário, né, que é cachorro e gato, mas eu quero exatamente o valor de gato. Então, o que vai acontecer aqui, né? Vamos olhar. Primeiro, a gente percebe por esse print aqui que a classe de pessoa é uma classe dicionário. O Python sabe disso porque a gente colocou essas chaves aqui. E o nome do gato da nossa querida amiga Caroline é o Bolota, né? Porque aqui a gente tem o nome de Bolota, né? Meu cachorro é Mike. Aí, tá vendo? A gente já achou alguém que tem o cachorro Mike, que é a Maria Pereira, que tá assistindo a nossa aula, tá bom? Então, beleza, né, galera? Olha só. A gente entendeu agora um pouco mais sobre outro tipo, né, que a gente chamou de building types, que é o dicionário, que eles resumem aqui como classe dict, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para os nossos slides e vamos ver aqui o que a gente ainda tem que falar da nossa aula de hoje, né? Então, agora a gente vai para os conjuntos, né? Então, a gente já gastou os colchetes com as listas, os parênteses com as tuplas, as chaves com os dicionários. Quando a gente foi fazer o set, lascou, né? Então, a gente precisou de uma palavra-chave específica para os sets, né? Então, o set aí, para você criar um set, você vai usar a palavra set e vai passar uma lista, né? Como se fosse uma lista aqui, ó. Aqui está dizendo quais são as linguagens que um Data Scientist precisa saber e quais são as linguagens que um Data Engineer precisa saber. Veja que são linguagens diferentes, mas a grande questão aqui é que os nomes, eles não têm uma ordem, tá? Então, veja bem, quando eu chamei aqui para imprimir, ó, Data Science e Data Engineer, o que ele fez? Ele colocou aqui o resultado em ordem alfabética. Ó. Ele não respeitou a ordem que eu criei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma lista, ou, na realidade, um set, né, dos alunos que estão assistindo a nossa aula hoje. Né? Então, vamos colocar aqui, vou criar aqui alunos, tá? Alunos, como a gente pode observar aqui, vai ser um set, né? Deixa eu voltar para cá. Então, alunos vai ser um set. Opa, pulei aqui para outro lugar. Alunos vai ser um set. Esse set eu preciso, como é uma função, eu vou chamar entre parênteses, tá? E aí, para essa função, eu passo uma lista, né? A lista dos alunos. A gente tem aqui, por exemplo, a Maria. Vou colocar entre aspas, tá? Vou colocar entre chaves, colchete, entre aspas, né? Maria Pereira.
Vou colocar aqui também a Silvinha. Vamos lá, vou colocar aqui a Carolina. Caroline, né? Caroline. Deixa eu ver quem mais está assistindo aqui. O João Magalhães está por aí, mais uma vez. O João Magalhães. E, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que aparece no chat rápido. O Cairan também está por aí. Então, mais uma vez aqui, o Cairan Handman. Handman é com N, né? Beleza, eu coloquei todo mundo aqui, tá no set, né? E aí eu vou imprimir esse set, né? Set vai ser de alunos, tá? Então eu vou dar um print em alunos, né? Certo? Então vou rodar isso aqui. E aí o que aconteceu? Olha só, Cairan foi o primeiro, Silvinha, João Magalhães, Maria e Carolina. Veja que ele não repete, não respeita, né? A ordem, né? Ele imprime em qualquer ordem. Vamos rodar de novo, né? Agora ele manteve a ordem, mas ele não tem uma lógica aqui para imprimir. Se eu tivesse pego e criado, ao invés de um set, vamos colocar aqui estudante igual a mesma lista, né? E desse um print em estudante, faltou o T aqui em cima, né? Então o que vai acontecer? Ele vai imprimir provavelmente na mesma ordem. A Maria vai ser a primeira, né? Então vamos lá, ó. Olha só, Maria, Silvinha, Carolina, João e Cairan. Aqui, e olha só, em cima ele colocou entre colchetes, né? Entre colchetes não, desculpa, entre chaves, né? Embaixo ele colocou entre colchetes, né? Então presta bem atenção, né? Quando ele imprime um set, ele coloca entre chaves. Quando ele imprime uma lista, ele coloca entre colchetes, tá? Então isso é uma questão importante aí para vocês perceberem, tá? Então aí a gente já viu conjuntos, já vimos duplas, já vimos dicionários, já vimos lista, agora vamos em frente ver o que a gente tem mais para ver, né? Então, agora a gente vai falar de função. Então, quando você vai construir uma função, você vai fazer o quê? Você vai definir um nome para essa função, que é justamente como você vai chamar essa função. Então, é o identificador da função. Depois você passa os argumentos, que são os parâmetros, né, que precisam ser informados para que os comandos ou statements que estão aqui dentro, que eles rodem, tá? E aí, galera, é muito importante que você respeite a indentação das funções, assim como a indentação quando você tem uma estrutura, né, de controle, quando você tem um for, um if, você tem que indentar corretamente. É indentar, tá? Tem esse N aqui chato para a gente pronunciar. É indentação, né? Em português também é assim. E aí você tem que seguir essa lógica, no final você pode retornar um valor. Se você não retornar um valor, ele vai retornar o último elemento, a última coisa produzida ali na função. E aí, essa parte interna aqui é o que a gente chama de corpo da função, que tem um conjunto de comandos que vão ser executados. E, por fim, você vai retornar, como eu falei, um determinado valor, né? Então, além da função, a gente, antes de falar dos conceitos lá das estruturas, né, que eu deixei para o final, eu quero mostrar aqui uma função específica que eu criei aqui. Cadê a minha função? A função churrasco de posse, tá? Então, olha só para a função churrasco de posse. A função churrasco de posse, def churrasco de posse, aí presta bem atenção, recebe a quantidade de convidados, que tem que ter, logicamente, dentro desses convidados, o professor Tiago Cavalcante, tá? Então, churrasco de posse sem o professor Tiago Cavalcante não é churrasco de posse. E aí você faz o quê? Você tem aqui uma função que calcula o que você vai precisar para servir aos seus convidados nesse churrasco. Então, dada a quantidade de pessoas, você vai ter uma picanha para cada 10 pessoas, uma maminha para cada 10 pessoas, um pão de alho para cada pessoa, um pedaço de queijo para cada 8 pessoas, e você vai precisar de um saco de carvão para cada 5 convidados, né? Porque você tem uma churrasqueira grande e aí precisa de muito carvão, tá? E aí ela consome carvão demais. Então, se você roda isso aqui, a primeira coisa que acontece é você constrói
essa sua função, tá? Depois você chama ela passando 50, que é a quantidade de convidados aí bem razoável para um churrasco de posse, né? E olha só, quando você roda isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai dizer para você, ó, você precisará de 5 picanhas, 5 maminhas, 50 pães de alhos, 6,5 quilos de queijo e 10 sacos de carvão. Pronto, tá feito seu churrasco, tá? Então, veja como é importante você aprender função em Python, né? Então, você precisa calcular, pessoal, a quantidade de coisas que você vai fazer no seu churrasco. E você acha que como é que esse site que você bota lá a quantidade de pessoas, ele calcula as coisas? Ele tem uma funçãozinha parecida com essa. E aí ele vai pegar a quantidade de pessoas, só que às vezes o cara faz uma coisa mais elaborada, né? Bota a quantidade de adultos, a quantidade de homens e mulheres, a quantidade de pessoas que bebem e não bebem. Então, você pode melhorar essa sua função. Mas o fato é que alguma coisa assim, você vai no final fazer aí um mega churrascão, tá? Então não esquecer de chamar o professor Tiago Cavalcante para a festa da posse, tá? Beleza, né? Vocês entenderam aí o que é uma função? Ela basicamente recebe um parâmetro e retorna um conjunto de valores, né? E você, assim, tá tranquilo em relação a isso. Agora tem outras coisinhas que eu queria falar aqui, para a gente terminando já esse bloco, né? São os conceitos das estruturas de dados, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, eu deixei até em branco, para que realmente seja uma coisa mais informal, tá? Poderia dar uma aula sobre isso, né? É um assunto que eu gosto, tá, pessoal? Não é um assunto que professor, vai dar pouca coisa, o professor não domina. Não, é um assunto que eu gosto. Eu participei na época da faculdade do time de programação lá, algumas épocas, paguei algoritmo no doutorado, no mestrado. E isso aqui para mim tá no sangue, tá, pessoal? Mas eu não quero que você aprenda a criar uma fila, uma lista em Python. Eu quero que você entenda o conceito e qual é a grande funcionalidade dessas estruturas de dados. Porque está escrito no edital estruturas de dados. Então, ele pode cobrar o quê? As estruturas primitivas, você sabe os 4 tipos, né? Float, integer, string e boolean. Aí ele pode cobrar aquelas estruturas que são built-in, né? Ou seja, que já vem na linguagem, que já está lá construída, que são lista, tupla, dicionário e conjunto, 4. E agora tem esses 4 aqui que você precisa mais ou menos ter uma ideia do que é. Que é a pilha. O que é a pilha? A pilha é uma estrutura onde você faz o quê? Você tira do topo e bota no topo da pilha. Então a ideia é sempre que você vai construindo, você insere no topo. Quando você insere, você faz um pop. Pop é inserir em cima da pilha. Você diz qual é o elemento que você vai inserir. Por quê? Porque quando você insere alguma coisa, você coloca ele no topo da pilha. Então, eu vou botar um copo no topo da pilha. Então, eu vou lá e pá, um copo no topo da pilha. Agora, quando eu vou tirar algum elemento do topo da pilha, eu não preciso dizer qual é o elemento que eu vou tirar. Por quê? Porque eu vou tirar sempre que está em cima. Então, se o copo era o primeiro, eu faço um push, ou seja, eu simplesmente tiro, né, do topo da pilha o elemento, né? Então, essa é uma ideia básica que você tem que ter aqui quando a gente fala de pilha e dessa estrutura simples aqui, né? Que é justamente essa que eu estou mostrando aqui. Ah, professor, e qual é a grande característica? Que aqui as operações são sempre feitas no topo da pilha, tá? Então isso aqui é o que você precisa saber sobre esse assunto. Vou jogar em tela cheia para você ficar visualizando melhor. E aí, o que você tem mais aqui? Vamos lá, né? Depois de pilha, né? Depois de pilha, o que é que você tem? Você tem a fila, né? E qual é a ideia de fila, né? A ideia de fila é quando você... Pessoal, só tem o seguinte, calma. Putz, que merda. Ah, droga. É o contrário aqui. É o contrário, tá? Pessoal, vou corrigir aqui, tá? Olha pra mim aqui que tem um erro, tá? Expliquei o contrário, tá? Quando você coloca um elemento na pilha, você faz um push, tá? Então você insere, push, coloca, tá? Confundi aqui. Quando eu terminei de escrever pilha aqui, deu uma luz então você dá um push no elemento. Então você insere, tá?
insere no topo da pilha. E para você tirar, você faz um pop, tá? Então, muito cuidado aí, tá? Para não entender errado e não fixar errado. Então, anota aí de novo, tá? Corrige se você já anotou. Push, ele vai colocar o elemento na pilha, ele empurra o elemento para a pilha. O pop, ele tira o elemento da pilha, tá? Então, push coloca e pop tira, tá? Então, o pop, ele tira o elemento da pilha. Então, o pop, ele não tem parâmetro e o push, ele tem parâmetro, que é justamente o elemento que fica em cima da pilha. Vamos fundir aí, pilha, coisa que fazia tempo que eu não usava, mas enfim, é importante a gente saber o conceito certo e é importante corrigir agora, para depois eu não ter que regravar esse negócio, tá? Então, beleza, né? Pilha tá ok, agora vamos para a fila, né? A fila é o quê? A fila é um conjunto de elementos onde você tem aqui, por exemplo, um caixa, né, atendendo. E aí, o que que acontece, né? Quando algum elemento novo chega, ele vai ser inserido no final da fila. E, no caso, o elemento que vai ser atendido ou que vai ser retirado para ser processado, para qualquer coisa, é sempre o primeiro. Então, a gente costuma dizer que fila segue o esquema de first in, que é o primeiro a chegar, é o primeiro a sair. Ou seja, first in, first out, ou first in, first serve, né? Ou seja, o primeiro a ser atendido. E aí, a ideia aqui é que você sempre retira o primeiro, né, elemento da fila e você sempre insere no final da fila. Esse é um algoritmo, por exemplo, que é muito usado quando você tem, sei lá, atendimento virtual, né? Você liga lá para um central de atendimento, você entra no final da fila. E o primeiro que vai ser atendido pelo próximo atendente lá do call center é o primeiro que está na fila, né? Então, você tem lá o seu número é o quarto a ser atendido. Você vai andando, quer dizer, você está progredindo na fila e você vai ser o próximo a ser atendido quando você for o primeiro, tá? E aí, a gente entra no outro conceito de estrutura de dados, que é a lista, né? Então, a lista é o quê? A lista, que nesse caso é a lista ligada, né? Ela tem o quê? Ela tem um conjunto de ponteiros e esses ponteiros permitem justamente que você insira elementos no meio da lista. Veja que até agora, o que aconteceu? A gente ou inseria na cabeça da pilha ou a gente inseria no final da fila, né? E tirava sempre do início. Agora não, agora você pode colocar um elemento, por exemplo, aqui no meio dessa lista. Esse elemento vai apontar para o novo elemento que vai ser inserido e o novo elemento aponta para o subsequente. Então, você pode, por exemplo, gerar uma ordenação aqui por algum critério e colocar esse cara na posição correta dentro da lista ligada. Então, é interessante, é um algoritmo, uma estrutura de dados que permite que você insira no meio dela e tem as suas vantagens, tem as suas utilidades aí. E, por fim, a gente tem a árvore, né? A árvore, o que ela tem? Ela é uma estrutura que pode ser binária ou não, né? A ideia de árvore binária é que cada nó vai ter 2 filhos, ou seja, toda vez que você desce, você divide por 2 o seu espaço de busca. Como assim, professor? Imagina que você tem uma ordenação dentro dos dados que estão numa árvore. Então, por exemplo, eu tenho 10 aqui, todo mundo que é menor do que 10 está à esquerda. Então, aqui eu tenho 8. Todo mundo que é menor do que 8 está à esquerda, então aqui eu tenho 5. Todo mundo que é maior do que 8 está à direita, então aqui eu teria 9. Aqui do lado de cá eu teria 20. Todo mundo que é menor do que 20 está à esquerda, então aqui eu poderia ter, sei lá, 14. E todo mundo que é maior do que 20 está à esquerda, à direita, né? Então eu teria aqui 25. Então, veja bem, eu coloquei aqui alguns números e eu quero procurar pelo 25. Aí 25 é maior do que 10? É. Então eu venho para o lado direito aqui, né? Pro lado direito da nossa árvore, né? Para cá. E aí eu já esqueço todo o lado esquerdo. Então a gente tem numa árvore balanceada, né? Que é uma árvore onde essas folhas elas têm a mesma altura. Você tem sempre uma busca por apenas uma parte
da sua árvore quando você escolhe qual lado seguir. Isso vai fazer com que sua busca seja bem mais rápida, né? E aí existe todo um conjunto de algoritmos para criar esse tipo de árvore, para manter ela balanceada. Isso é bem interessante, é uma teoria legal. Aí você tem a árvore AVL, tem a árvore Red and Black, para a torcida do Flamengo aí. Tem uma árvore chamada Red and Black, sabia? O Sport também fica feliz com essa árvore, né? O Flamengo mais, porque tem muito mais torcedor do Flamengo que do Sport. Mas isso aqui acontece, tá? Então esses são os conceitos básicos de estruturas de dados que podem aparecer na sua prova, né? Então a árvore, ela tem essa característica aí de ser uma estrutura específica para armazenamento de dados. Vários bancos de dados têm a sua forma de armazenamento em árvore, né? E aí você tem lá umas árvores um pouco mais complexas, chamadas de B+, etc. Mas isso é bastante utilizado, tá? E aí, para a gente complementar aqui, a gente vai então para o próximo slide, onde a gente tem uma questão de Python aqui. E eu vou jogar em tela cheia, a letra ficou pequena, mas essa questão ela mostra exatamente uma função. Olha só que legal. A função vai dizer o seguinte, a definição da função chama-se XPTO e recebe dois parâmetros, N1 e N2, que são dois números. Então, enquanto N1 for diferente de N2, ou seja, enquanto eles não forem iguais, faça o quê? Verifique se N1 é menor do que N2 e faça o quê? Subtraia de N2, N1. Se não, N1 é igual a N1 menos N2. E aí você retorna, no caso, N1, mas você só vai retornar N1, só vai retornar N1 depois que você sair do while, né? Então vamos começar aqui fazendo o que a questão pede. XPTO 55, né? Então N1 vai ser igual a 50 e N2 vai ser igual a 5. Então N1 é diferente de N2, uma primeira iteração do nosso loop. Sim. Se eu vou perguntar, N1 é menor do que N2? Não, é maior. Então, o que vai acontecer na primeira interação? N1 vai ser igual a N1 menos N2. Então, N1 agora vai ser igual a 45 e N2 não mudou, é igual a 5. Então, vamos para a segunda interação. 45 é maior, no caso, é diferente de 5? Sim. Então, continuo no loop. Aí, N1 vai acontecer o quê? Mais uma vez, ele vai subtrair 5, né? Então, vai ficar 40 e 5. Né? N2 igual a 5. A terceira iteração também são diferentes, né? Então, N1 agora vai ser igual a 35, N2 vai ser igual a 5. Você vai fazendo isso até quando, né? Até você vai chegar lá na enésima interação aqui, que eu não sei qual é. Você vai dizer sim. N1 vai ser igual a 10 e N2 igual a 5. Aí na enésima mais 1, você vai dizer sim. E aí, nesse caso, N1 vai ser igual a 5, que você vai subtrair 5 de 5, e N2 vai ser igual a 5. Aí, opa, os dois são iguais. N1 igual a 5 e N2 igual a 5, né? Então, o que você faz? Retorna N1. N1 é 5. Então, qual o valor exibido pelo print? 5. Letra C. Ah, professor, por que o senhor pulou um monte de iteração? Porque eu já entendi qual é a lógica do negócio. Ele vai abaixando 5 em cada uma das iterações. Então, eu não preciso rodar todas, né? Pulei algumas etapas, mas acho que você percebe aí, né? Eu acredito que você tenha entendido essa lógica, né? Se eu vou subtraindo 5, em algum momento eu vou chegar que N1 vai ser igual a N2. E quando for igual, o que vai acontecer? Eu paro o meu loop, né? Que é justamente quando aqui, ó, veja que esse sinal aqui de exclamação igual, né? Você pode estar perguntando, que danada é essa exclamação igual? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que é diferente. Então, toda vez que eu chego aqui no while, eu pergunto o quê? N1 é diferente de N2? Se isso for verdadeiro, eu sigo no meu while. Então, a ideia aqui é o seguinte, toda vez que essa verificação aqui for verdadeira, eu sigo a sequência lógica do meu while. Se isso for falso, eu faço o quê? Eu não preciso mais ficar nesse loop. Então, aqui a gente tem a resposta na letra C. A gente rodou, né, várias vezes. Se você quiser fazer depois com calma, aplicando todas as... Você vai passar por todos os valores de N1, né? 35, 30, 25, 20, 15, até chegar em 10. E o valor de N2 vai ser sempre 5, né? E aí você chega
que N1 quando for 5, ele vai ser igual a N2, você para, você sai do seu loop aí, sem problemas, tá? Então, beleza. Falamos sobre funções, temos questões de função, modelo de questão de função, veja que é uma questão de 2021 da FGV, é nesse nível de complexidade. Acho estranho ele em 2021 cobrar Python 2.7, deveria estar cobrando Python 3, já faz um tempinho que Python 3 saiu, tá? Saiu acho que em 2015, não faz nem muito sentido, mas eu espero que a diferença maior é justamente aqui no print. Ó. Se você observar, o print ele está passando já, está chamando a função, né? No caso do Python 3, aqui você teria que pôr um parênteses no retorno da função para que ele possa imprimir. Essa é a única diferença que é necessária. Se você for lá no código, eu acho que eu já coloquei esse código aqui também, quer ver? Eu acho que eu não coloquei. Enfim, eu não coloquei esse código ainda, mas depois eu ponho esse código aqui e subo para vocês. Mas a gente pode colocar ele agora, tá? Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Então... Ave Maria. Bom, putz. Ah, deixa. Não vou conseguir não, que meu mouse agora sumiu aqui da segunda tela. Ah, que raiva. Bom, então deixa. Agora apareceu. Pronto. Conseguirei. Então vamos lá, né? Vou mostrar aqui o que esse código faz na prática, né? Vou pegar ele aqui. Então, vamos pegar ele. Vamos colar ele aqui em algum lugar. Não tá certo. Ah, olha uma coisa interessante aqui. Vou mostrar isso para vocês. Estão vendo que o if está em vermelho? Isso é uma informação do JupyterLab dizendo que ele está com a indentação errada. E aí você tem ó, que ir puxando ele até ele ficar verde. Ó. Enquanto ele não ficar verde é porque ele está errado. Então você tem que realinhar ele aqui para ele ficar no lugar certo, de acordo com a indentação do Python. Então olha só, se a gente rodar esse código aqui, com essa versão do Python, o que acontece, né? Ele não vai rodar, por quê? Porque esse aqui é o Python, no caso, o Python 3, né? E agora, o que vai fazer? Eu vou... Uma porcaria. Já parou aqui, já saiu de novo, foi. Oh, meu saquinho. Meu Deus do céu. Saí. Vamos lá, mais uma vez aqui. Isso aí, peraí. Deixa eu só resolver isso aqui, daqui a pouco eu converso com o chat aí sobre outros assuntos, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, vou colocar só esse código mesmo, tá? Vamos rodar aqui, ele vai dar um erro, no caso ele está dizendo que o R1 não está indentado corretamente. Então onde é que ele tem que ficar? Ele tem que voltar aqui, ó, e aí, ó, vamos ver aqui o que está acontecendo. Quando você tiver com um problema de indentação, você volta para a linha anterior e alinha aqui, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele está dizendo que ainda está indentado errado. Aqui ele também não vai funcionar. Bom, então, deixa eu ver aqui o negócio. Então, while, dentro do while, a gente tem um if. Dentro do if tem um comando, a gente tem o else.
o else vai fazer isso aqui. E aí, quando a gente sair do while, o retorno tem que estar aqui. Eu não sei porque ele não está gostando dessa bagaça. Deveria estar certo. Quando você sai do loop do while, agora ele estranhou exatamente o que eu estava querendo mostrar para vocês. Olha só, ele está dando erro, por quê? Porque na sintaxe do Python 3, o XPTO 55, ele tem que vir entre parênteses, né? Então a gente vai pôr parênteses aqui, tá? Porque é uma função, né? Print é uma função também. Então se a gente fizer isso aqui, ele vai retornar 5, né? Que é exatamente o valor da resposta lá que a gente tinha para a questão, beleza? Então, deu para entender aí? E olha só, a ideia e a questão da indentação, ela é muito importante, tá? Você tem que se preocupar com ela, esses alinhamentos, se não tiver, você viu que dá erro, né? Se a gente tirar, o retorno não estava no lugar certo, ele estava dando erro. A gente precisou dar uma ajustada na indentação da questão, tá bom? Então, beleza, né, galera? Vamos voltar lá para os slides. Falta só um último tópicozinho aqui para a gente terminar essa aula. Já vai 45 minutos, mas vamos lá. Falta pouca coisa, tá? Olha só. Deixa eu entrar nos slides aqui. A gente já chegou à conclusão. Agora mostramos que o código também dá a resposta 5. Só mostrar aqui para vocês como é que vocês abrem um arquivo em Python. Você tem um arquivo lá chamado palavras.txt. Está no endereço específico lá, tem que ver essa configuração de endereço para onde o Python está apontando. Você vai abrir esse arquivo utilizando o W, né, se você quiser abrir esse arquivo para leitura, utilizando o A se você quiser para escrita, né, o W é de write. Se você quiser abrir o arquivo só para leitura, você usa o R de read. Se você quiser abrir o arquivo para inserir novo conteúdo no final, você usa o append. Ele já vai lá para o final do arquivo. E aí, como é que você sabe dessas coisas, professor? Está aqui, ó, a lista de significados de caracteres que são passados como parâmetros quando você está acessando o arquivo. R é para ler, é o default, né? Se você não passar nenhum parâmetro, ele só permite você ler. O W é para escrever, né? E aí você vai, então, ter a permissão para escrever no arquivo. O X é para criação, né? Então, se você não tem um arquivo, você pode criar ele, né? Então, ele falha se o arquivo já existir. E aí você tem ainda o A, que é para abrir para a escrita, colocando os dados no final. O B é se você for escrever alguma coisa em formato binário. O T é para textual mode, né? Para dados textuais. E o mais, ele pode ser usado quando você for abrir para atualizar, onde você pode usar operações de leitura e escrita. Então, são caracteres simples, tá? Você só ouvindo aí, você talvez já pesque algumas coisas, até porque as iniciais, no caso aqui, né, as letras, elas referem-se às palavras em inglês, então existe uma associação aí. Se você ouvir uma vez, você não se complica tanto numa questão na prova, sei lá, de abrir um arquivo, mas eu acho, sinceramente, tanto é que eu só deixei 2 slides, tá, para essa questão do arquivo, esse e o próximo. Por quê? Porque eu acho que eles não vão cobrar para você abrir um arquivo. Não faz muito sentido, galera. Tanta coisa para cobrar, tanta coisa importante. Assim, até a estrutura, a sintaxe mesmo da linguagem, aquela parte do range, é muito mais importante que você abrir um arquivo. Se você abrir um arquivo, você vai lá e procura como é que abre um arquivo em Python. Tá lá milhões de coisas como abrir o arquivo, tá? O resto envolve um pouco mais de raciocínio, entender a lógica da linguagem, né? Você pode, sem querer, cometer um erro, por exemplo, ao colocar um range ou fazer o slice de alguma forma. Você pode deixar algum dado de fora de uma análise. Isso é muito mais importante do que você saber abrir um arquivo, né? Então, por isso que eu só coloquei 2 slides aqui, tá? E aí, agora, galera, você já pode dizer que sabe alguma coisa de Python, né? Você já passou aí, já tem um conhecimento básico da sintaxe e agora realmente você já pode se impressionar e começar aí a sua caminhada rumo a um analista de dados, a um cientista de dados, que é isso que a gente espera que você faça depois que passar no concurso, né? Ajude aí essa comunidade, né? Que é uma comunidade muito unida, né? De análise de dados, onde a gente está presente. Se vocês quiserem a nossa ajuda, a gente está aí também para contribuir, beleza? Vamos fechar aqui e a gente já volta para falar mais sobre o conteúdo de análise de dados.